Bom dia! Quarta-feira chegando! Tudo bem com vocês? Foi bom o feriadão? Que bom, né, querido? Sempre é bom a gente ter esse tempinho para descansar, dar uma parada, né? Deus é maravilhoso e Ele nos dá esses momentos, né? Ele nos concede este momento. Para iniciar a quarta-feira, hoje Deus quer falar conosco sobre a questão de como nós iríamos nos comportar se você soubesse que hoje é o último dia seu aqui nessa terra. Nossa, pastora, começar pela manhã pensando desta forma, mas abra o seu coração e receba esta palavra que Deus quer falar conosco. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, eu quero ler para vocês do versículo 1 ao 6, que diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Queridos, uma das lições mais importantes que nós devemos aprender é viver a cada dia como se fosse o nosso último dia de vida. Se nós soubéssemos, que amanhã seria o nosso último dia de vida, como será que nós iríamos nos comportar, Como nós iríamos nos comportar nos cultos, nas missas, nas reuniões de orações, como que nós iríamos nos comportar no nosso trabalho, dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família. Queridos, o último dia como cristão aqui na terra, como deveria ser, Aqui neste texto, Deus diz ao profeta, ao rei Ezequias, que era para ele pôr a casa dele em ordem, ou seja, Deus fala para o rei Ezequias colocar a vida dele em ordem, porque ele iria morrer, ele não ia viver, Ezequias ficou doente e Deus pede para Isaías ir até ele e levar este recado. Deve ser uma sensação complicada, A gente ter que ouvir isso da boca de um profeta, dizendo que era para arrumar a tua vida, porque Deus iria o recolher. Porém, queridos, após uma oração deste rei, o Senhor decide acrescentar na vida do rei Ezequias mais 15 anos de vida. E se você ler toda a história, Ezequias, ele começou a ter ações diferentes, A gente nunca sabe, queridos, qual é o nosso último ano que nós vamos ficar aqui nessa terra. A gente nunca sabe qual é o nosso último dia. E se soubéssemos, sem dúvida nenhuma, nós iríamos viver de maneira mais intensa,
principalmente relacionado à nossa vida espiritual e buscarmos também vivermos melhor aqui nesta terra. Então eu quero deixar aqui para vocês hoje, através desta reflexão, algumas atitudes que nós sempre temos que ter no nosso dia a dia, como se nós estivéssemos vivendo o último dia aqui nesta terra. Para começar, lá no livro de Filipenses, quero abrir aqui para vocês, lá no capítulo 3, no versículo 13 e 14, diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amados, é impossível viver bem sem se desprender de perdas. É impossível a gente conseguir avançar para a nossa vitória sem a gente se desprender dos traumas que nós vivemos no passado. Nós precisamos caminhar todos os dias aqui tentando vencer esses traumas, tentando vencer essas perdas que marcaram a nossa vida negativamente. Quando o apóstolo Paulo aqui, ele foi um perseguidor da igreja. Antes dele aceitar a Cristo e entender o propósito de Deus na vida dele, o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, né? Tentava derrotá-los através da morte. Porém, depois que Paulo ele recebe Jesus, ele disse aqui, através desta carta para a cidade de Filipos, que ele estava esquecendo das coisas para trás que ficaram, né? Mas sim, ele opta em avançar para as que estavam diante dele. E você, eu, né? Como cristão, como que nós temos reagido diante de alguma perda na nossa vida, né? Será que a gente ainda está preso em ressentimentos, em mágoas? Será que a gente superou? Aqui a gente pode concluir que o apóstolo Paulo, ele superou todos os erros, tudo aquilo que ele fez no passado, ele superou. Ele decidiu viver algo novo na vida dele. Ele decidiu viver como se fosse o último dia da vida dele. Outra questão também, meus queridos, é que nós muitas vezes não valorizamos cada momento que a gente tem com as pessoas que nós amamos, principalmente os nossos familiares, né? Amados, o tempo ele passa muito rápido. Ontem o Facebook trouxe, né, aquelas lembranças e trouxe um momento muito especial que eu vivi com os meus irmãos que estavam aqui, com o meu pai, que ainda estava vivo ao nosso meio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu soubesse que esse ia ser o último momento que a gente tinha se unido, né? Porque eu tenho meus irmãos, um mora em Aquidauana, o outro mora em Cuiabá, e eles vieram e o meu pai, fomos juntos a um restaurante e o Face trouxe, e aí eu fico pensando, nossa, aquele dia foi tão bom, né? Porque a nossa família é muito alegre, então foi mais alegre ainda, né? E isso veio ao meu coração, porque se eu soubesse que ali fosse o último momento que Deus ia ter colocado todos os meus irmãos próximo ao meu pai e à minha mãe, quem sabe eu não teria aproveitado melhor, né? Por isso que hoje Deus chama a nossa atenção, que nós precisamos valorizar cada momento quando a gente está junto com a nossa família, né? E lamentavelmente muitas pessoas, elas passam a vida toda correndo de um lado, correndo para o outro, e esquecemos muitas vezes de desfrutar aquilo que Deus nos deixou, né, de mais precioso nesta vida, que é a nossa família. Ah, pastora, mas você não conhece minha família. Minha família é tudo briguenta. O meu pai é separado da minha mãe. Eu não converso com meu irmão. Eu tenho rincha com a minha cunhada. Aquela situação toda, queridos, não dá mais para viver assim.
E se hoje fosse o seu último dia de vida aqui nessa terra, você não desfrutou daquilo que Deus te deu, né? Nós não sabemos quanto tempo nós teremos para desfrutar ao lado das pessoas que nós amamos, da nossa família. Por isso, queridos, não podemos trocar a família pelos cuidados e riquezas deste mundo, né? Então pense nisso também. E uma outra atitude para encerrar é a questão de nós estarmos todos os dias, queridos, sendo preparados para nos encontrar com o Senhor. Por isso a necessidade, se hoje a nossa vida não foi correta, não foi uma vida legal diante do Senhor, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e iniciarmos o próximo dia sendo melhor, principalmente na intimidade e busca com o Senhor. Lá no livro de Tiago, quero ler aqui para vocês no no capítulo 4, lá no versículo 14, diz assim, eu tenho até grifado na minha Bíblia porque eu acho esse versículo muito interessante. Tiago diz assim, vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Nenhum de nós sabemos, viu, queridos? Não se engane com pessoas que ficam aí te pontando que a sua vida amanhã vai ser isso, vai ser aquilo, que vai acontecer aquilo, né? Não se engane, porque a palavra de Deus fala que a Deus pertence o tempo, que a Deus pertence o nosso amanhã. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Diferente, queridos, do que muitos aí pregam, né? A Bíblia não nos ensina, melhor dizendo, ela nos ensina que só temos uma vida aqui para determinar onde passaremos a nossa eternidade. E a vida é essa aqui que você está vivendo. Nós não temos um outro lugar para ir. Após a morte, nós não temos purgatório, nós não temos lugares lá que você vai ficar esperando de que forma que você vai ser reencarnado aqui na Terra. Isso daí, queridos, são entrelinhas que pessoas gostam de anunciar. Mas para a vida verdadeira aqui desta terra é uma só. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Não teremos uma segunda vida, queridos. Há uma só vida, há um só batismo e há uma só morte. Então, queridos, é nesta vida agora que você está vivendo que você vai escolher se você quer viver no céu, a sua eternidade, ou se você quer viver no inferno. Pastora, começar cedo falando isso? Não, queridos. É reflexão, é verdade de Deus para a minha vida e para a sua também. Porque muitos de nós passamos aqui nessa terra, queridos, e só nos preocupamos com o agora que nós estamos vivendo. Como se fosse que tudo na nossa vida fosse passageiro. Não é, porque nós precisamos nos atentar à nossa vida eterna. Eu trouxe essa mensagem já para vocês no momento do Café com Deus e nós precisamos cuidar da nossa vida eterna. Por isso, queridos, vamos viver a cada dia esperando que Jesus venha nos levar. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada. Pai, eu te louvo por esta palavra, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Senhor, queremos colocar o nosso dia em tuas mãos e pedimos ao Senhor que todos os dias nós venhamos a viver aqui nesta terra como se fosse o último dia aqui, que venhamos valorizar os nossos momentos com as pessoas que amamos, com a nossa família, que venhamos valorizar, Senhor, tudo que nos rodeia, nos pequenos detalhes a gente vê que o Senhor está conosco. Guarda-nos, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, avançar, ó Pai, para ter um encontro com o Senhor, porque nós queremos viver na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos,
Fique com este beijo, com este abraço da pastora Sil e até amanhã, se ele permitir. Até mais!